Caríssimo diácono, é um prazer recebê-lo aqui, nosso diácono da Santa Igreja, daqui de Barra do Piraí, Volta Redonda, queridos irmãos. Celebramos hoje, como eu disse, a solenidade da Assunção de Maria. Ela foi proclamada, esse dogma foi proclamado por Pio XII em 1950, e antes da proclamação do dogma, através da Carta Munificentissimus Deus, Pio XII fez uma consulta em toda a igreja. Já se tinha a festa da Assunção de Maria, desde os primórdios da igreja, liturgicamente, mas o Papa quis fazer uma consulta com os bispos, sobretudo, de como era, se havia chegado o momento de declarar, de proclamar esse dogma. Depois dessa consulta, ele então proclama, e na sua proclamação ele nos remete a duas coisas. Primeiro, de que essa festa era já, festa da Assunção, já existia na liturgia há muitos séculos. Primeiro festa da Dormição de Maria, depois a festa mesmo da Assunção. E a liturgia, ela expressa a tradição da igreja. E ele vê através da liturgia mais antiga, de que era já crido por todos os fiéis, essa grande verdade, esse grande privilégio de Maria, de que ela foi assunta ao céu de corpo e alma. Depois foi-se ver o que diziam os santos padres. Aí Pio XII comenta, cita alguns padres, sobretudo São João Damasceno, que mostra que a Assunção de Maria, ela expressa três coisas. Primeiro, o corpo de Maria ficou incorrupto, não experimentou a corrupção do sepulcro. Segundo, Maria venceu a morte e foi para o céu. E terceiro, Maria Santíssima foi glorificada no céu. De modo que esses três pontos nós vemos neste dogma. O corpo de Maria é incorrupto, Maria vence a morte e Maria é glorificada. E como não falar de Maria nunca é demais, como diz Santo Efrem, gostaria de refletir um pouquinho com vocês, porque hoje é a festa das glórias de nossa mãe. Das glórias daquela que foi escolhida para ser a mãe de Deus. E olhemos então o primeiro ponto. O corpo de Maria ficou incorrupto. São Paulo já diz que é preciso que este corpo mortal se revista da imortalidade e que essa carne que se corrompe se revista da incorruptibilidade. E se nós sabemos que a morte é sempre salário do pecado e a corrupção do sepulcro foi o castigo que nós tivemos pelos nossos pecados, é claro que aquele corpo de Maria, que foi preparado desde o ventre de Ana, que não enfrentou o pecado. Maria foi concebida sem a mancha do pecado original, já em vistas dos merecimentos de seu filho na cruz. Jesus então antecipa esses merecimentos e aplica a Maria, fazendo com que ela fosse concebida sem a mancha do pecado original, de modo que o demônio não teve nenhum poder sobre ela, nem o primeiro pecado. E aquele corpo preparado por Deus para ser a arca da nova aliança, para ser o sacrário da Santíssima Trindade, para ser o receptáculo do próprio Filho de Deus. Foi naquele corpo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para a nossa salvação. Então é claro que Jesus Cristo, no seu grande amor pela mãe, que tinha naquele corpo da mãe o seu templo, ele jamais quereria que a sua mãe enfrentasse a corrupção do sepulcro. Por isso,
aquilo que é o comum entre todos os mortais, em Maria Santíssima, Jesus faz uma exceção. E uma exceção de amor, uma exceção de respeito, uma exceção daquela que foi a sua morada aqui na terra, daquela que ele acompanhou e que lhe acompanhou, né? É interessante que quando uma mulher quis louvar Jesus, louvou a Maria, dizendo: bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te amamentaram. E Jesus vai além e diz: mais bem-aventurada é esta, que além de ter portado no ventre e amamentado no seio, mais ainda ela é bem-aventurada, porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Então a bem-aventurança de Maria está muito além do que é o seu corpo, mas está no fato dela ter toda inteira, corpo e alma, ouvido a palavra de Deus e colocado em prática. E a Assunção de Maria, ela resgata a dignidade do corpo humano, uma dignidade de templo do Espírito Santo, uma dignidade de algo querido por Deus, e mostra que a matéria não é má, como diziam os gnósticos, como dizem hoje ainda os esotéricos. A matéria não é má em si, a matéria é obra de Deus, criada por Deus, com toda a grandeza de Deus. Isso, em Maria Santíssima, se realiza de modo muito claro. Esta matéria que é glorificada. Já como Jesus foi glorificado na sua ressurreição, Maria já é glorificada no seu corpo. E o seu corpo fica como o corpo de um ressuscitado. Claro, belo, ágil, impassível, sem sujeição nenhuma a sofrimento ou dor. E é este corpo imortal agora, é este corpo que é levado ao céu. Por isso Pio XII, quando proclama o dogma, ele não quis discutir e não quis definir se Maria Santíssima morreu ou não morreu, porque havia teólogos que diziam que Maria morreu e ressuscitou, outros que Maria não morreu, ela foi direto para o céu sem passar pela morte, e argumentos fortes de um lado e de outro. Pio XII não quis definir isso, mas ele disse: terminados os seus dias aqui na terra, a Virgem Maria, ela foi elevada de corpo e alma ao céu. Esse é o dogma. Esta é a verdade. De corpo e alma. E corpo glorificado, como o corpo de Jesus. E se nós olhamos, ou analisamos bem o que diz a Sagrada Escritura a respeito de Jesus e de Maria, nós vamos chegar lá no velho Simeão, que faz aquela profecia no momento em que Jesus estava sendo apresentado ao templo, e diz a Maria: este menino está colocado para o crescimento e para a queda de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. E uma espada de dor transpassará a tua alma, a fim de que sejam revelados os segredos dos corações de muitos. Então nós vemos uma união íntima entre os dois corações, o coração de Jesus e o coração de Maria. Uma espada de dor transpassará o teu coração, Maria, mas a dor transpassou Jesus nos cravos e nos sofrimentos da cruz. Por isso nós dizemos que Jesus é o Redentor, mas pela participação de Maria na obra da redenção com o seu sim, que não foi apenas um sim daquele momento que o anjo anuncia que ela seria a mãe do Salvador, mas foi um sim contínuo, um sim com todas as suas consequências, e um sim contínuo até a cruz. E vemos Maria lá ao pé da cruz. E esse sim de Maria fez com que ela se tornasse participante ativa, como mãe, e com o seu poder de mãe sobre o seu filho também, do ponto de vista humano. Com esse poder de mãe, ela se torna então a corredentora. Jesus morre por nós na cruz. O merecimento é todo dele, mas Maria, com o seu sim, com a sua participação, ela se une a Jesus
nesse oferecimento pela salvação do gênero humano. E por isso agora ela é glorificada. Como Jesus foi na ressurreição e na ascensão ao céu, Maria agora é glorificada no seu corpo, que sobe ao céu com a alma para a glória. Num segundo ponto, nós vamos ver a glorificação de Maria vencendo a morte. E se olharmos quando há o primeiro pecado, e aí nós vemos uma maldição que Deus faz à humanidade, né? Evidentemente o homem não foi criado para a morte. A morte entrou como uma trave na história humana, porque os homens comiam, o primeiro casal, Adão e Eva, comiam da árvore da vida que os preservava da morte. Isso aí significa que Adão e Eva, eles, embora fosse normal todo ser humano morrer, Deus deu este dom deles não morrerem. E quando houve o primeiro pecado, que foi um pecado de orgulho e desobediência, Deus tira esse dom e diz: agora morrerás. Comerás pão com o suor do teu rosto, a terra só te produzirá espinhos, até que voltes, e tu és pó, em pó te hás de tornar. Até que voltes à terra de onde fostes tirado, porque tu és pó, em pó te hás de tornar. De modo que nós vimos a morte, faz dizer São Paulo, como o salário do pecado. Mas São Paulo continua, assim como pela morte pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo, por um homem entra a vida, entra a morte por Adão, e entra a vida e vida eterna e ressurreição por Jesus. Então há uma comparação clara em São Paulo entre Adão e Jesus, Jesus como o novo Adão, o novo chefe da nova humanidade que nasce do seu lado aberto da cruz, que brota sangue e água. E se Jesus é o novo Adão, aí vem os santos padres da igreja, os primeiros já diziam isso, Maria é a nova Eva. Como Eva significa a mãe de todos os viventes, Maria é a mãe de todos os resgatados pelo sangue do novo Adão, que é Jesus. E como Maria participa de todo esse processo, de toda essa vida de Jesus e de toda essa economia de salvação, assim é claro que Jesus ressuscita, vence a morte não tem poder nenhum sobre ele, assim também Maria, na sua assunção, ela vence a morte. E já antecipa, Deus já antecipa para ela, aquela vitória que será para nós, como vai dizer São Paulo. Então, no fim do mundo, quando todos ressuscitarem, São Paulo nos diz, a morte foi vencida. E se perguntará: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ele continua lá na Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios. Todos ressuscitarão. Jesus ressuscitou como primícia, como primeiro, mas todos ressuscitarão, cada um segundo a sua ordem, ou cada um na ordem certa. E se nós olharmos na ordem certa das coisas, a criatura que mais tem dignidade, a mais digna, depois de Jesus, Jesus é Deus e homem, e Jesus com o Pai e o Espírito Santo é o Criador, e como homem, ele nasceu, como nós sabemos, e morreu na cruz, mas Maria Santíssima, ela tem a maior dignidade de todas as criaturas. Por isso ela ressuscita primeiro, ou ela vence a morte primeiro, já antecipando, para já participar da glória do céu. Isso nos dá um alimento muito grande para a nossa esperança, porque nós sabemos que a vida aqui na terra é passageira, sabemos que virá a morte para nós, mas a morte para nós não é mais aquele motivo de desespero, não é o fim,
A morte é o encontro com Cristo para a vida eterna. Assim como Maria venceu a morte, assim nós também já podemos vencer a morte agora. E é exatamente o que Jesus fala: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ele não coloca no futuro, terá a vida eterna, mas diz, tem a vida eterna. E isso alimenta, pois, a nossa esperança, né? Se Maria, de corpo e alma, foi para o céu, a morte para nós é essa porta que se abre para a eternidade. E depois do juízo final, de corpo e alma estaremos lá. Antes, só a alma, porque a ressurreição será só no último dia. Mas todos ressuscitaremos. E Maria já contempla a Deus face a face. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, falando desse grande mistério da Assunção, ele diz que a chegada de Maria ao céu é Maria, Deus mostrando para nós, né, que o espaço de Deus, podemos dizer assim, diz o Papa, esse espaço de Deus é um espaço para o homem, é um espaço para nós. Quer dizer, Maria Santíssima adentrando ao céu, na contemplação de Deus, da luz divina, mergulhando em Deus, onde Deus é tudo em todos, como diz o livro do Apocalipse, nós vamos ver ali Maria dentro desse espaço divino. E é interessante a reflexão do Papa Bento, que se Maria Santíssima entra nesse espaço de Deus, é o ser humano entrando nesse espaço de Deus, com corpo e alma. Deus também entra no nosso espaço, quer dizer, em Maria e com todos os santos, Deus vem a nós. Então Maria está perto de nós. Dá essa proximidade, esse mergulhar em Deus. Isso é possível para nós. E é muito significativo isso, é muito importante, porque nós não estamos sozinhos. E isso alimenta, como eu disse, a esperança nas dificuldades que nós temos. E definitiva. E sério, nós vivemos muitas vezes como se não fôssemos morrer um dia, mas tudo vai passar, a figura desse mundo passa, aqueles cuidados que nós temos com as nossas coisas passam, nossos objetos vão ficar por aí, nossas roupas, nossos cuidados, nossas preocupações, tudo fica por aí, e diante de Deus estaremos ali sozinhos, no encontro. É um momento em que o diabo vem com toda a fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta e quer pegar aquela alma. Mas o devoto de Maria vai ter uma grande protetora naquele momento. E quando o demônio vê Maria, ele não fica ali. Por isso a devoção a Maria Santíssima nos leva exatamente a não só vivermos bem aqui na terra, mas, sobretudo, nos prepararmos para esse encontro. E essa vitória de Maria tem a sua plenitude exatamente na vitória de Maria sobre a morte, porque aí vence o demônio. Num terceiro ponto, nós vemos Maria glorificada no céu, na glória do céu, como rainha. Nós, no Apocalipse, nós vemos São João, naquela visão lá da ilha de Pátimos, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua embaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. São João viu naquilo essa mulher como a figura da igreja, né? E vem um dragão e vomita fogo para essa mulher. E quer pegar o seu filho. Esse dragão aí é o demônio, mas naquela época era interpretado como o poder de Nero, o imperador, o poder de Domiciano, aquele poder constituído que perseguia a igreja e perseguia os cristãos. Depois, evidentemente, aquilo que foi escrito na Sagrada Escritura não foi só para aquela época, é claro. Nós vimos as grandes perseguições à igreja,
as perseguições do comunismo, por exemplo, e tantos regimes que perseguiram, que maltrataram os cristãos, os países muçulmanos, por exemplo, ainda hoje acontece isso. Mas essa mulher também pode ser interpretada como Maria, que é a mãe da igreja. E esse filho é Jesus. Maria que é atacada, o demônio sabe muito bem que, tirando das almas a devoção a Maria Santíssima e uma devoção séria, ele tem muito poder sobre essas almas. Por isso ele procura atacar a devoção a Maria Santíssima. Primeiro tirando, sobretudo das crianças, esse amor a Maria. Tirando da juventude o interesse por imitar as suas virtudes. E procurando desmoralizar quem tem a devoção a Maria. Por outro lado, ele incute nas almas muitas vezes uma devoção interesseira, de ir a Maria apenas para pedir favores. Ou uma devoção hipócrita, para ir a Maria apenas para que todos vejam que a pessoa é devota de Nossa Senhora. E por fim, uma devoção inconstante, em que a pessoa é grande devota de Maria, mas isso por pouco tempo. E logo acaba, algo meio que fruto de um momento. Mas a verdadeira devoção a Maria consiste numa entrega nossa a ela, e fazemos as coisas por ela, com ela, para fazermos melhor por Cristo e com Cristo. Uma devoção que nos leva a unir-nos mais a Jesus Cristo, e olhando a Maria, não só para glorificá-la, mas para imitar as suas virtudes, porque ela é a discípula por excelência de seu Filho Jesus. E lá no céu ela está intercedendo por nós, para nos unir cada vez mais a seu Filho. Ela é, como diz São Luís Maria Griot de Montfort, a forma onde os verdadeiros discípulos de Cristo são formados, são talhados, são construídos. Por isso, imitando a Maria e pedindo seu auxílio, nós rapidamente nos santificamos. Hoje, então, glorificamos a essa mãe e agradecemos a Deus de não nos deixar órfãos, porque temos uma mãe. Que seja, pois, grande a nossa devoção, o nosso amor a ela, sabendo que quanto mais amamos a Maria, amamos a Jesus. Lá no céu não existem disputas. Muita gente às vezes acha que amando a Maria deixa de amar a Jesus, isso aí não é verdade, né? Porque onde vai Jesus, vai Maria. A Sagrada Escritura está cheia de exemplos, na história humana também. E olhamos a Maria como mãe, como protetora e como exemplo. Exemplo de mãe, de mulher, de esposa e exemplo de uma verdadeira discípula de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifiquemos, pois, essa mãe, entregando a ela a nossa vida para nós sermos mais de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,